Oi pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai estar conversando com a Patrícia Borges, CMO da L'Oréal Brasil. Se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, deixa seu comentário e aciona aqui o sininho para que você seja avisado de todas as novas entrevistas que a gente estiver fazendo com quem está fazendo a transformação digital no Brasil. A L'Oréal é uma multinacional francesa fundada em 1909, é a empresa de beleza número 1 do mundo, com marcas icônicas nos segmentos de produtos massivos, dermocosméticos, beleza profissional e luxo. O Grupo L'Oréal gerou vendas no valor de 29,87 bilhões de euros em 2019 e emprega 88 mil pessoas em todo o mundo. Vou falar um pouquinho da Patrícia para vocês. A Patrícia é natural de Uberaba, Minas, formada em marketing, com MBA em administração e gestão. Ela passou pela Unilever, Mondelez e atua na L'Oréal Brasil há 5 anos, atualmente como Chief Marketing Officer. Ela é responsável por mais de 25 marcas e 4 unidades de negócios que representam essas marcas. Patrícia, prazer em ter você aqui com a gente, uma honra. E eu queria começar te perguntando aquela pergunta clássica, né, sobre transformação digital, que é quais foram os principais drivers, né, que levaram a L'Oréal para fazer uma transformação digital. A L'Oréal já era uma empresa que mexia bastante com tecnologia, tinha marcas fortes, uma autonomia muito forte. Então é bacana a gente ouvir de você aí o que ela está fazendo, né, o que ela está fazendo para se transformar ainda mais. Obrigada pela pergunta, Sérgio, mas primeiro, obrigada pelo convite, super bacana estar aqui, poder bater esse papo com você, que conhece tão bem dessa empresa, tão bem dessa história, então estou muito feliz de estar aqui junto com você hoje. Eu acho que respondendo a sua pergunta, é um pouco do que você disse, né, assim, a L'Oréal, é legal contextualizar para quem estiver nos assistindo, que é a empresa número 1 em beleza do mundo, né, a maior empresa nessa indústria de beleza global, e como tal, a gente tem a responsabilidade de criar um pouco o que é o futuro da indústria, né? O que é a beleza do amanhã. E a L'Oréal entende veementemente que o futuro da indústria passa por digitalização, né? Hoje a gente tem 3 grandes pilares que a gente entende que vão ser a beleza do amanhã: diversidade, sustentabilidade e digital, né? Então, assim, é deste tamanho de estratégico e prioritário para a gente. Por causa disso, a L'Oréal é uma empresa que já vem nesse processo de transformação digital há 10 anos. Né? Então, assim, é um processo já consistente, robusto e, de certa maneira, consolidado. Né? Foi em 2010, no movimento muito visionário do Jean-Paul Agon, que era o CEO global da época, de entender que existia a importância de uma figura, de um head digital para a organização, desde os headquarters lá em Paris, depois em todas as nossas zonas geográficas, em todos os países, alguém que estivesse liderando, que estivesse à frente das estratégias e da execução dessa transformação digital. E dentro disso estava a mídia, a transformação da mídia para as mídias digitais, a transformação das vendas para as vendas nos canais online, do e-commerce, toda a questão de dados, né, de captura e trabalho de dados. Então, existiam vários pilares dentro dessa figura de Chief Digital Officer que foi criada e que foi se estruturando, internalizando capabilities ao longo desses 10 anos. E aí, é verdade, a gente não tem como deixar de mencionar que em 2020, com a pandemia, com a crise, isolamento social, isso foi para outra escala, obviamente, né? Então, o que a gente sempre fala é que a gente acelerou 5 anos em 5 meses. Então, o que a gente tinha de plano estratégico, de nível de investimento, de vendas online, isso foi acelerado em progressão geométrica, mas graças a uma estrutura que já estava ali, que já existia por essa visão de que é o futuro da indústria da beleza. Eu me lembro, inclusive, quando a L'Oréal ela começou a entrar no varejo mesmo, né, ter lojas próprias e quiosques, né, a gente não estava, na época, preparado para isso, e a gente teve que construir toda uma arquitetura. Então, eu acho que isso já era o começo de uma mudança de filosofia, né, como você está dizendo, de pensar no futuro da empresa e ver que ela não se atenha só ao comércio eletrônico ou só aos distribuidores, né, mas também ter lojas próprias, né, quiosques, né, ou seja, atingir o público mais diretamente, né.
Essa questão do D2C, né, que você está falando, você acha que é o nosso direct to consumer, né? Eu acho que ele tem duas coisas que é legal compartilhar com a sua audiência. Tem duas coisas dessa venda direta, vamos dizer assim, que é muito relevante. A primeira é a experiência, né? A experiência que você consegue propiciar, ela é diferente de qualquer outra, né? Porque é uma experiência direta com a marca. E segundo, não menos importante, a questão de dados, né, que ficam cada vez mais estratégicos, cada vez mais relevantes. Quando o canal é nosso, a gente tem essa capacidade de adquirir todos esses dados. Né? Bom, desde que você entrou, como que a empresa, quer dizer, você, pelo que eu entendo, já faz parte de uma reestruturação também, porque eu acho que o evento de CMO, como o teu perfil, foi relativamente diferenciado. Até então, você tinha pessoas que eram mais dentro de cada marca, atuando e não com 4 divisões. Como é que a empresa se estruturou para enfrentar, então, essa jornada de transformação digital com a sua chegada? Eu acho que essa é uma pergunta super legal, porque é uma evolução constante, né? Eu acho que a gente está passando por um processo de transformação, toda a indústria, a L'Oréal e as demais empresas, e a gente vê que as empresas estão se estruturando, estão se organizando à medida que as necessidades vão aparecendo. Aqui na L'Oréal, especificamente, a gente é estruturado em 4 unidades de negócio, né? Como você conhece bem. Então, a gente tem a unidade de grande público, produtos dermocosméticos, produtos profissionais e luxo, né? Que são 4 verticais independentes. Mas a empresa entendeu a necessidade de ter esse olhar transversal, né? E alguém que tivesse responsável por toda a digitalização, pelo marketing digital, pelo e-commerce, pelas redes sociais, transversalmente essas 4 unidades de negócio, justamente para que a gente pudesse ter o benefício da escala, né? Então, assim, para que a gente pudesse otimizar esforços, recursos, investimentos, à medida que a gente trabalha. Aqui no Brasil, a gente trabalha mais de 20 marcas, né, nessas 4 unidades de negócio, e quando você tem esse olhar que combina o olhar técnico, né? Eu tenho um time muito técnico que entende de todos os métiers digitais técnicos, que trabalha muito em conjunto com a IT, numa relação de extrema parceria. Então, esse olhar técnico, junto com o olhar do negócio, de por onde a gente vai crescer, quais são as alavancas, as necessidades do business, e a gente junta isso para as 4 unidades de negócio, hoje a gente não trabalha mais fragmentado. Então, quando a gente fala de lives, quando a gente fala de D2C, quando a gente fala de social commerce, a gente está sempre trabalhando as 4 unidades de negócio, que nos deixam muito mais fortes e muito mais robustos enquanto empresa, né? Eu acho interessante porque a L'Oréal tem uma característica, como eu falei antes, de ter marcas muito fortes, né? E a gente vê que o mundo está mudando no sentido de que o consumidor está tendo um poder tão grande, mas tão grande, que todas as empresas elas estão se organizando por produto e estão buscando oferecer marcas diferentes e produtos diferentes para aquele consumidor. Então, essa visão horizontal que você está falando talvez seja o começo, né, de um repensar da empresa mais com foco no cliente, até na sua estrutura organizacional, do que nas marcas individualmente. Nesse que é um grande futuro, né, que a gente vê. E o que você pode compartilhar com a gente de resultados que já foram obtidos aí desde vocês começaram esse processo? A gente hoje, a gente pega os resultados, né, a gente entende que a L'Oréal é uma empresa que saiu mais forte, né, da pandemia, saiu mais forte da crise, graças, né, em entendimento muito claro, numa análise muito profunda globalmente, graças à nossa vantagem competitiva nesse ambiente digital. Né, eu acho que por a gente ter começado mais cedo, por a gente ter internalizado muitas dessas capabilities, por a gente ter focado e investido nesses canais, eu acho que isso realmente nos colocou à frente de outros players da concorrência nesse sentido. Então, quando você olha para a L'Oréal hoje, as vendas online, por exemplo, no âmbito global da empresa, 30% das nossas vendas já acontecem no e-commerce, já acontecem nos canais digitais. Olha, que Isso maravilha! Muito relevante. Nossa. É muito relevante para uma empresa de FMCG, né? Uma empresa de consumer goods. Uma indústria, né? Acima de tudo, uma indústria, né? Vocês não eram um varejo, né? Então, fantástico. E quando você vai para moda, ou tecnologia, ou eletrônicos, isso é mais comum. Sim. Mas ainda indústrias como a nossa, isso ainda está em constante evolução. Então, você ter 30% do faturamento já vindo do e-commerce, e com a nossa visão de que vai ser 50% das vendas no curto prazo, e aí, Sérgio, não precisa te falar que você conhece super bem, mas para uma empresa fazer 50% do seu faturamento online, muda a estrutura da empresa toda. Exatamente. Né? Então, assim, muda toda a estrutura de supply chain, muda a área comercial, muda o IT, muda o marketing, muda a mídia. Então, é um processo todo de transformação para que a gente possa atingir essa visão de 50% das vendas online nos próximos anos. Fantástico, né? Fantástico. E a mudança que isso exige, principalmente na parte logística, né? Por exemplo, você passa a ter que ter centros de distribuição mais próximos dos centros urbanos, porque nenhum cliente vai aceitar mais
3 semanas, 4 semanas para receber um produto, ninguém aguenta. Outro dia eu entrevistei um dos sócios da Rappi, e eles estão entregando agora pão quente em 10 minutos. É assim que a coisa está, né? Então, eu acho que é uma tendência cada vez mais, né, de você fazer isso. Impressionante. A gente conversa muito sobre isso quando a gente conversa com outras, né, com os meus pares, né, L'Oréal de outros países. O Brasil, ele tem uma complexidade indiscutível na nossa estrutura logística, não só pelo tamanho, pelas dimensões. Então, obviamente, o custo de frete para a gente ainda é algo a se equacionar, né, porque a gente, se falou, colocar o consumidor no centro, né, essa é a nossa obsessão. Quando você coloca o consumidor no centro, para produtos de menor valor agregado, o frete às vezes é mais alto, o custo é mais alto que o custo do produto. Então, a gente precisa equacionar toda essa parte. E a questão de same-day delivery, né, que você falou, assim, o consumidor espera receber isso no dia seguinte, no mesmo dia, a expectativa por e-commerce é muito alta. Então, toda a estrutura logística e supply chain, a gente brinca que no final do dia o e-commerce, ele é consumidor, logística e tecnologia, né? Então, assim, é esse triângulo para fazer a equação dar certo. Você não está colocando aí que é necessário o marketing digital, que é super importante, que sem marketing... Está no consumidor. A questão é que a experiência do consumidor, ela passa pela entrega, ela passa pelo unboxing daquele negócio. Não adianta você fazer um marketing incrível se a entrega também demorar um mês, né? Acho que são complementares, né? Mas eu acho que é importante também. O que você considera que foram ou que estejam sendo os maiores desafios de vocês nesse processo? Eu acho que o grande desafio é que é um processo de transformação. Eu acho que por si só é uma mudança de mindset de uma organização, né? Então, quando você pega empresas que são como a minha e como tantas, né, são empresas que têm mais de 100 anos, que trabalham de uma certa maneira, que são organizadas por circuito, né? Então, a sua L'Oréal, como eu te falei, a gente é organizada por circuito, né? Então, massivo, dermocosméticos, profissional, seletivo, e de repente, quando você entra no online, quando você entra no digital, esses circuitos, eles deixam, né, de estruturar, e é muito mais canais de vendas, onde estão todos os produtos ali, e o consumidor tem a expectativa de achar o seu produto em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento, da maneira mais conveniente possível. Então, essa é uma mudança grande de mindset importante, e um outro, voltando de novo, né, para a experiência do consumidor, um grande desafio que a gente tem tentado, de todas as maneiras, minimizar, é a questão da sensorialidade, né? Assim, o consumidor brasileiro na indústria da beleza ainda tem a questão de se encostar no produto, sentir a fragrância, sentir a textura, de ter a experiência antes da compra. E aí a gente vem desenvolvendo muito, né, Sérgio, você conhece, a gente já bateu outros papos sobre isso, toda a questão do que a gente fala de VTOs, ou Virtual Try-Ons, em que a gente realmente tenta simular no ambiente digital e no ambiente online a experimentação do produto com a mesma qualidade do que ele teria numa experiência física, né? Então, para que ele possa ter uma compra mais segura, né, mais assertiva, e aí a consumidora não tenha dúvida na hora de comprar uma coloração capilar, ou uma base de maquiagem, uma sombra, ou um batom, mas que ela possa testar isso com realmente uma qualidade fiel ao que ela testaria fisicamente. Então, diminuir um pouco dessas barreiras que o ambiente online a gente ainda sabe que impõe. Isso acho que é uma das grandes tendências do varejo, essa virtualização da experiência, né? O mais engraçado que você está falando isso, eu estou me lembrando de uma entrevista que eu fiz, por exemplo, com a Duratex, né? Que os caras estão fazendo um virtual try-on, mas de cerâmica de piso na casa das pessoas, né? Então você vê que a experiência está ficando cada vez mais sofisticada, assim como também está ficando muito sofisticado a extração de dados dos clientes, desde o momento que ele está procurando o produto, que ele está navegando, que ele compra pós-venda, né, e até chegar ao ponto de você captar as emoções, né, do pessoal, né, então você já está conseguindo unir as emoções aos dados psicográficos, ao deslocamento dessa pessoa, tem coisas muito interessantes que estão acontecendo com o varejo, né. Bom, falamos sobre os drivers, falamos como vocês se organizaram, falamos de resultados, falamos de desafios. O que você pode compartilhar com a gente sobre o que você considera como fator crítico de sucesso para esse sucesso todo que a L'Oréal continua tendo, né, desde 1909, né, se não me engano, né? Que bacana. Eu acho que quando a gente fala especificamente do tema que a gente está discutindo, eu acho que é isso ser uma real prioridade dentro da organização. Eu acho que às vezes quando você fala de transformação, seja digital, qualquer outro tipo de transformação, às vezes corre-se o risco em determinados momentos ou graus de maturidade de organizações de que isso fique, né, ali em paralelo ao negócio.
na responsabilidade de um time específico, dedicado, que corre em paralelo ao business. Eu acho que o grande aprendizado que a gente teve, que a gente tem tido, e aí, Sérgio, compartilhando, a gente tem tido grandes resultados, mas acertando e errando todos os dias, né? Assim, acho que muita coisa que não dá certo, né? Muita coisa que não funcionou e a gente vai lá e faz, e acerta e aprende. Eu acho que primeiro ter essa abertura, esse apetite ao teste, né? Então, assim, a gente fala muito no conceito de test and learn, né? Então, assim, testar, aprender rapidamente o que não dá certo, tirar, e o que dá certo, escalar, né? Então, acho que ter essa agilidade, ter essa nova forma de trabalhar que vai além do discurso, né? Porque hoje em dia, acho que fazer agile work e mimetizar um pouco do ecossistema de startups, isso ficou tá um pouco na moda, mas é easier said than done, né? Então, assim, realmente implementar isso nas organizações é um enorme desafio, mas respondendo diretamente a sua pergunta de forma pragmática, é para que isso seja uma real prioridade da organização, desde o CEO da empresa, e que isso esteja num pilar estratégico, com foco de investimento, de recurso, de pessoas, né, e a gente conseguir acompanhar isso no comitê executivo da organização, e que a gente efetivamente walk the talk e implementar os projetos que façam. Acho que no nosso caso é isso que tem feito a diferença. Eu acho que são processos que são demorados, levam anos, né, e todas as entrevistas que eu fiz aí com empresas, tem empresas que foram entrevistadas aí como o Grupo Saint-Gobain, que tem 355 anos, empresas com 170, né, e é interessante que você vê que elas têm uma fórmula de sobrevivência a 4 revoluções industriais, mas o que está acontecendo agora é muito interessante, porque o conceito de marca, como eu falei antes, ele está mudando, a experiência do consumidor está muito mais granular, está muito mais personalizada, e a tecnologia está completamente imiscuída no negócio. É muito difícil hoje você separar o que é um modelo de negócio, né, do que é do que é marketing, do que é negócio em si, ou tecnologia, né? Então, eu acho que esse desafio ele realmente fica bastante grande. Vocês estão fazendo já social commerce, por curiosidade? A gente está fazendo, e é uma das coisas que a gente mais acredita para o futuro da indústria da beleza no mundo, mas principalmente no Brasil. Por quê? Porque o Brasil temos características muito específicas, né? Primeiro, a quantidade, o tamanho da população, né? Então, o size of price, como a gente fala, né? Um país enorme, com uma base de consumidores gigantescas, mas a gente tem algumas características importantes. A gente, em uso de mídias sociais, é o 3º país do mundo, né? Então, assim, a quantidade, a nossa penetração em redes sociais e também o tempo de uso do brasileiro, né? O brasileiro fica, na média, mais de 3 horas e meia por dia conectado em redes sociais, o que é muito acima da média mundial. Então, já existe, né, um drive muito grande para isso, e a gente tem grande parte do nosso mercado de beleza no Brasil hoje ainda feito no modelo porta a porta, que nada mais é do que um social commerce mais tradicional, um social commerce offline. Então, aí você vê que tem uma grande oportunidade, um grande potencial para esse modelo de negócio. Então, a gente tem feito já diversos formatos de social commerce, através de live shopping, que para a gente é um formato, né, as lives em que o consumidor consegue comprar na hora, influence to commerce, que são os influenciadores ou formadores de opinião daquela marca, daquele produto, que vendem para suas audiências, né, que vendem através dos stories, através das redes sociais. A gente trabalha em parceria, por exemplo, no Parceiro Magalu, que é um projeto do Grupo Magazine Luiza. Então, a gente tem diferentes frentes, em formatos diferentes, mas atuando já fortemente em social commerce. Bacana. Então, daqui a pouco vocês estão vendendo aí, se é que já não estão no TikTok, né, como tem uma cadeia canadense que já está vendendo, né? A gente aqui no Brasil ainda não, mas a L'Oréal no mundo já está usando o TikTok como ferramenta de e-commerce. Porque também está havendo uma migração de ferramentas, né? Antigamente era Facebook, agora está direto Stories, né? Está no Insta, tá, sei lá, Twitter, né? Eu acho que as pessoas estão... A gente começou a usar alguns meses atrás o Pinterest como ferramenta de mídia de performance, conversão para e-commerce, porque para beleza o Pinterest é algo que tem muita por causa das imagens, né? Tá. Sim. E você pode fazer o pin, né, daquilo que te interessa, você faz aquelas as coleções. Para compra. Entendi. Bom, lições que foram aprendidas aí no caminho, o que você tem para dizer para a gente? Eu acho que as grandes lições é que é um processo que requer maturidade, não é um processo que ele vai acontecer do dia para a noite, né? Então, acho que a gente tem que entender que benchmarks são necessários, são importantes. Então, para a gente aqui, a gente beber na fonte de outros mercados que estão há alguns anos na nossa frente é muito relevante. Então, eu tenho o benefício,
de estar muito conectada com a L'Oréal China, ou com a L'Oréal Estados Unidos, ou com alguns países da Europa, que estão há alguns anos na nossa frente. Então, você deu um exemplo que eu acho ótimo, que é TikTok. A gente, quando o TikTok chegou no Brasil, a gente já estava meio que esperando, porque a gente já via a China trabalhando com isso há 4 anos, de maneira consistente, relevante. Então, acho que é um pouco de olhar o que está acontecendo no mundo, entender que cada país tem as suas, né, singularidades e as suas questões específicas, mas de forma geral as grandes tendências elas navegam, né, e a gente sabe mais ou menos quanto tempo vai demorar de um país para outro, de mercado para outro. Então ter esse olhar antenado para fora e já se preparar em antecipação, ter um excelente relacionamento com as plataformas, no nosso caso, então com o grupo Facebook, com o Google, com o TikTok, então todas as plataformas fazerem parte, serem parceiros estratégicos nossos, não apenas veículos de comunicação. A gente entender que e-commerce ele é um canal que vai muito além de um canal de vendas, ele é um ecossistema completo, né? Então existe um entendimento de mídia, um entendimento de logística, tecnologia, vendas, então é todo um ecossistema, quase uma unidade de negócio separada, e que requer esse olhar, e que requer essa especificidade, e você ter pessoas dedicadas, alocadas, e que entendem profundamente. Quais são os aprendizados ainda ongoing, Sérgio, que eu acho que isso também é legal compartilhar. A gente cada vez mais traz especialistas para a nossa estrutura, né? Então, especialista em dados, especialista em CRM, especialista em UX, né? A gente vai trazendo pessoas que são muito especialistas nessas funções. Como é que você desenvolve carreira, né? Como é que essas pessoas crescem dentro da organização? Como é que é o modelo de retenção, né, para que essas pessoas possam permanecer na indústria? Isso é um processo que a gente está aprendendo, todo mundo, um desafio enorme para o RH, mas que eu acho que é algo ainda em andamento. Isso é um problema sério que está acontecendo no mundo inteiro, essa escassez de mão de obra. Os recursos estão escassos, estão caros, eles estão demandando hiring bônus e não ficam mais do que 6 meses na empresa, e a maioria não só participa de 5 processos de recrutamento ao mesmo tempo, como muita gente ouviu falar nas entrevistas, que também os caras têm trabalho paralelo. Então o cara trabalha em casa para uma empresa na Europa ganhando em Bitcoin ou em euro. Né? Então, esse mercado está muito difícil, né? Algumas poucas empresas eu vi estão estabelecendo pacotes de remuneração motivadores, né? Que eu acho que é o maior desafio que tem, é você motivar o cara, reter ele dentro da empresa. Mas eu acho que uma empresa como a L'Oréal não vai ter tanto problema assim, porque essa questão da beleza, da saúde e dos cuidados ESG são muito dinâmicos. E eu acho que isso é um ideal muito bonito. Né? Diferentemente de uma empresa, por exemplo, de arma ou de cigarro, né? Que você tem um certo conflito aí de interesse. De valores, né? Eu acho que a gente trabalha muito realmente, porque é muito verdadeiro para a organização, o propósito, a questão de diversidade e inclusão, como a gente pode ter uma beleza mais inclusiva, uma beleza que deixa um legado positivo no mundo. Eu acho que isso realmente, principalmente para as novas gerações, no critério de compra de produtos do consumidor e de quem vai trabalhar na empresa, isso faz muita diferença. E eu acho que vai vir muita novidade tecnológica aí a nível de produto, não só a nível de canal ou de marketing, né? Mas como a gente conversou, a questão do cheiro digital, sabe? A questão de você usar a nanotecnologia para você poder ter perfumes, ou então aquelas pílulas, né, que a gente tinha na época na L'Oréal, lá da Suíça, né, que você tomava, que era dermocosmética, né? Então acho que vai vir muita coisa interessante nesse ramo aí. E personalização, também personalização. Acima de tudo. Já estão personalizando o remédio pela sequência de DNA do paciente, né? Então você imagina o que você pode dizer de beleza, né? Então, né? Impressionante a questão. Patrícia, mais alguma consideração? A gente está chegando no final. Não, eu acho que primeiro te agradecer muito pelo convite, te agradecer pelo papo, é um prazer. Eu acho que você é um grande entendedor e um grande incentivador desse processo de transformação, então é sempre gostoso esse papo. Eu acho que o meu recado é esse, assim, acho que deixar claro, e aí um pouco da nossa visão de que temos colhido muitos bons resultados, mas ainda num processo que é uma jornada, a gente sabe que é uma jornada, então tem áreas em que a gente já está fazendo com mais maturidade, tem outras que a gente está aí tentando achar qual é o nosso caminho, qual é o nosso modelo, mas acho que faz parte da dinâmica, né? Acho que a gente tem a abertura, as organizações, as empresas, a abertura a aprender a encontrar o modelo que funciona para cada um e que vai dar certo, sempre voltado para resultado, sempre voltado para ROI, né? Acho que a gente acabou não falando muito disso, mas não tem nada que a gente faça dentro do processo de digitalização que não leve em consideração o retorno e o impacto que isso traz para o negócio. Acho que isso é fundamental. Acho que a grande diferença é essa, que sempre foi retorno, agora tem a questão do impacto. Você falou uma coisa muito importante, que eu acho que no século passado não tinha,
a preocupação com o impacto, né, com a inclusão, né, esse tipo de coisa, né? Então, acho isso muito bacana, principalmente nessa parte cosmética, né, que se usavam animais, e agora eu entrevistei um startup que usa bancos de dados para fazer simulação da reação de novas substâncias em animais sem precisar sacrificar. Não, você faz por simulação matemática, esse tipo de coisa. Então, eu acho isso muito bacana que esteja se caminhando para isso. Patrícia, super obrigado pela tua participação. E também queria reforçar aqui com o pessoal, se você ainda não se inscreveu, por favor, considera, dá o seu like aqui, ativa o sininho para você acompanhar discussões desse nível aí, como a gente teve com a Patrícia. E eu desejo muito sucesso aí para a Patrícia, para minha querida L'Oréal. Até o nosso próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.